A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos falando em Atos 12. Hoje vamos do 1 ao 20. Onde o tema é Deus envia anjos para nos dar livramento. Quantos livramentos ocultos Ele dá a mim e a você que a gente nem imagina. Quantas coisas gloriosas Ele faz por mim e por você que ai de nós se soubesse. Mas Ele faz isso porque Ele é fiel. Ele faz isso porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. A Bíblia diz que até quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui como deu livramento a Pedro e dá a mim e a você. Continua fiel. Continua firme com Cristo. Nessa enfermidade Ele está com você, tem anjos perto de você. Nesse problema financeiro tem anjos aqui para te fortalecer para depois chegar à vitória. Esta dor, seja qual for a situação, cuidando da sua família, tem anjos no seu lar e no meu. Descansa e seja fiel, independente da luta, olha para Cristo, porque você vai ver aqui a calma de Pedro, diante da prisão que ele se encontrava, porque ele sabia quem ele servia, e quem serve ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo tem calma. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Ou se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a mensagem? Atos 12. Por esta época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Veja que ele mandou matar a espada quem? Tiago, um apóstolo. Tem gente que diz assim, não, o crente não sofre. Ah, se está com problema financeiro, está em pecado. Ah, se a vida está toda errada, está em pecado. Não. Existem provações. Tiago era apóstolo de Cristo e foi morto à espada. Também tem aqueles que erram porque foi imprudente. Mas Jesus está no controle de tudo. Quando viu que isso agradou aos judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Veja que Herodes viu que agradou. Porque tem gente que se agrada com a minha tristeza, com a minha dor e com a tua. Então, automaticamente, Herodes, por vaidade e por ruindade, mandou prender Pedro. Mas aquele que se agrada, que quer ver o meu fim e o teu, o Senhor está vendo. Pode criticar, pode zombar, pode falar. O Senhor está vendo. Não seja assim. Seja uma serva e um servo fiel. Lute para cada dia dar o melhor a Cristo. Mas não imite o que é ruim, porque tudo o Senhor vê. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena não se misturar com coisas erradas. Vale a pena a não dar resposta a pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo, e que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Veja que era 4 soldados, 4 grupos perto dele, fora da prisão, do outro lado da porta. Por quê? Porque aquele homem com certeza inspirava cuidados. Porque quem serve a Deus as pessoas temem. Quem serve a Deus as pessoas veem que tem dono. E Pedro era um homem desse. E você e eu tem que imitar o que é bom. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Pedro continuava orando com fervor, o povo continuava orando, a igreja continuava orando por Pedro. A Bíblia diz orar sem cessar. Então não olhe para as dificuldades que você está passando, é orar. Porque Pedro preso e a igreja orando. A gente sabe que aquele homem era terrível, Herodes. Mas não existem coisas terríveis para Cristo. A Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes entre os 2 soldados e havia guardas de vigia na porta da cadeia. Pedro estava com as pernas acorrentadas, com os pés. Pedro estava dormindo entre 2 soldados e Pedro ainda tinha, depois da porta, 2 soldados vigiando ele. Isso para Deus não é nada.
Salmo 91 diz lá no verso 11 que o Senhor envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Então não só foi na época de Pedro. Quantos anjos têm cuidando de mim, de você e da nossa família? O Senhor é fiel. Cabe a mim e a você confiar, crer, ter fé e estar na presença dele como ele quer. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cadeia, dentro da cela. O anjo tocou nos ombros de Pedro, acordou e disse: levante-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Sabe o que eu acho interessante? Que anjo não é humano, mas ele veio com ordens do Senhor e com orientação. Levanta-te depressa. Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou, e pondo a capa, vinha comigo e ordenou o anjo. O anjo mandou ele calçar as sandálias. O anjo mandou ele colocar o cinto. O anjo mandou ele colocar a capa e seguir ele. Quer dizer, até os utensílios dele que estava assim na prisão de qualquer jeito, afinal de contas ele estava dormindo, o anjo mandou ele se organizar. Sabe o que quer dizer isso? O anjo conhece quando você está com dor. O anjo conhece quando você está triste, angustiada, chorando, desesperada, essa enfermidade que o médico disse que é para a morte. O Senhor manda um anjo com toda a orientação. Então não te preocupa, porque o anjo do Senhor cuida de você. Porque o Senhor dos Exércitos tem batalhões de anjos para cuidar de nós, da nossa vida, da nossa família, do que é nosso. O segredo é crer. Se creres, verás a glória de Deus. O segredo é estar na presença do Senhor. O segredo é ser fiel. Aleluia. A Bíblia diz: seja fiel no pouco, eu te coloquei no muito. Isso Pedro nos ensina. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando ou ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram à porta de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham intenção de me fazer. O anjo deu ordem, saíram da prisão e a Bíblia diz que de repente as portas se abriram e de repente o anjo foi embora. E de repente Pedro entendeu que aquilo não era uma visão. É de repente que o Senhor age. É de repente que o Senhor toma providência. É de repente que as condições financeiras chegam na tua vida. É de repente que o rebuliço é grande. Grande é o trabalhar do Senhor. Deus não só enviou anjos para Pedro. Deus envia anjos hoje do mesmo jeito. Afinal de contas, a gente não vive lutando para o céu. A gente não lê a palavra. A gente não ora, não louva, não jejua. Então é o mesmo Deus, ele não mudou. A Bíblia diz: eu não mudo. Aleluia! Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria e mãe de João, Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Por quem? Por Pedro. É orar sem cessar. O segredo da vitória é orar. O segredo é ter fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Se eles oravam, eles tinham fé. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. O milagre era tão impossível que, cedo ela abrir a porta, ela foi contar ao povo. Porque tem coisa que a gente fica impactante, porque tudo que Deus faz é assim. Então eles disseram: você está maluca. Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Veja, eles não estavam orando, mas não acreditaram, porque era humano, eu e você também. Às vezes ora, mas não acredita. Às vezes tem fé, mas fica com medo. Olha o que aconteceu. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Porque milagre, quando é grande, assusta mesmo, impacta. Ele fez o sinal com as mãos para que ficasse quieto
e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos irmãos, disse ele. Em seguida saiu e foi para outro lugar. O milagre foi feito, mas Pedro foi prudente. Ele mandou, todos ficar em silêncio. Por quê? Porque Herodes ia procurar prender ele e matar. Então o Senhor faz a parte dele, mas a sua parte e a minha tem que ser feita. Prudência, silêncio, adoração ao Senhor. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Deus faz isso, Deus confunde o inimigo. Não está na palavra? Aleluia! Herodes mandou que eu procurasse, mas não acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disse, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O que aconteceu? Os soldados foram mortos. Porque a Bíblia diz, quem faz suas covas nela cai. Tudo bem que os soldados recebiam a ordem de Herodes, mas eles prenderam. Com certeza eles maltratavam, eles zombavam de Pedro. E foram mortos, porque crente tem dono. Porque crente Deus cuida. Aleluia! E o rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom. Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio do Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Louvado seja Deus. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor deu ocupação a Herodes e começou a atender outras pessoas e fazer compromisso, politicamente falando, e esqueceu de Pedro, porque o Senhor sabe trabalhar. E Pedro já foi embora para outro local. Então lembre-se, Deus envia anjo para nos livrar. Deus envia anjo para nos dar livramento. Deus envia anjo para cuidar de mim e de você. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.